Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Por Amor ao Debate. Aqui quem fala é o Lucas Rabelo. Estou acompanhado do Marcelo Lobato, diretamente dos estúdios do Grupo 1. Desde o início, gostaria de fazer especiais agradecimentos à nossa equipe, que nos ajudou a tirar esse sonho do papel e tornar esse projeto possível. Assim, a Bárbara Galvão, Beatriz Aranha, Maria Clara Martins e Melissa Pires, nosso muitíssimo obrigado. Cara, essa equipe tá muito boa. Essa equipe é só sucesso. Então vamos lá. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Por Amor ao Debate. Muito bacana esse nome, Lucas. Se você que está nos ouvindo agora já escutou esse termo e ficou sem entender, ou mesmo nunca ouviu, não se desespere. Esse podcast foi feito sob medida para você. É isso aí. Nosso objetivo aqui é selecionar conceitos jurídicos importantes. Aquelas coisas que todo mundo deveria saber, mas que, por vezes, pelo uso excessivo do juridiquês, que é a linguagem utilizada pelas pessoas da área, outros acabam não entendendo e ficando desmotivados a conhecer um pouco mais. E é justamente por isso que selecionamos o nome Por Amor ao Debate. Às vezes, percebemos em algumas peças processuais advogados abusando excessivamente de argumentações que por vezes já nem eram necessárias para provar algum ponto. E aí, para justificar esse uso indevido, colocam a expressão por amor ao debate. Porém, nosso objetivo aqui é trazer informações úteis e interessantes para todos que nos escutam, retirando o debate da esfera acadêmica e profissional, levando para o mundo real. Por fim, gostaria de nos apresentar também. Somos colegas de classe, juntamente com a nossa equipe Bárbara, Beatriz, Maria Clara e Melissa, estamos no 7º período de graduação em Direito pelo FMG. Então vamos lá. Hoje falaremos aqui sobre o Sistema Brasileiro de Precedentes. Antes de tudo, gostaria de começar definindo o que é um precedente. São razões determinantes e suficientes, constantes da fundamentação da decisão, traduzindo-se na ratio decidendi e... Lucas, e se a gente explicar para o pessoal que nos ouve essa parte de ratio decidendi? Marcelo, boa observação. Vamos combinar assim, sempre que aparecer algum termo em latim, um termo um pouco mais complicado, que talvez não seja tão fácil de entender, um de nós fará uma interrupção necessária, para que possamos explicá-lo aos nossos ouvintes, para não ficar nenhuma dúvida. Maravilha! Ratio decidendi são os argumentos considerados como a alma da decisão, aqueles que, sem elas, a decisão não se sustenta. Precisamos identificá-la, pois será a norma que vai surgir do precedente e que poderá ser aplicada a casos futuros. Encontrar essa ratio decidendi é tarefa importante para entender os precedentes e a teoria da fundamentação que abordaremos hoje. Sensacional! Eles podem também ser classificados em qualificados e não qualificados, em razão da tese nuclear, a tese principal que conduziu à conclusão. E a jurisprudência, por sua vez, é entendida como conjunto de decisões reiteradas, ou seja, repetidas e uniformes relacionadas a uma mesma questão jurídica, falando-se, portanto, em jurisprudência dominante. Para fechar essa parte conceitual, as súmulas são enunciados que têm como objetivo reproduzir de forma simples e direta os precedentes, podendo ser vinculantes em âmbito interno e externo ou não vinculantes em âmbito interno. Ok, deixa eu ver se eu entendi. Então, de uma decisão judicial, sentença, acórdão, surge um precedente judicial, o qual, se aplicado de maneira reiterada e constante, constitui a jurisprudência dominante, sendo que, deste instituto surge a súmula, a qual traduz de forma direta e objetiva a jurisprudência consolidada. Marcelo, ótimo resumo. Dessa forma, os profissionais da área entendem que o objetivo dos precedentes seria uniformizar a atuação jurisdicional, garantindo-se maior segurança jurídica às partes. Isso rompe um pouco com o medo que as pessoas carregam em entrar com o processo e não saber o que irá acontecer. É também interessante para que os cidadãos analisem se, diante de um determinado caso, valerá ou não a pena procurar um advogado e ajuizar uma ação. Legal. Me lembrei de uma aula em que a professora falou sobre a força que o novo CPC confere à jurisprudência, que se manifesta principalmente de duas maneiras. A primeira delas é uma eficácia horizontal, ou seja, o tribunal deve se manter atento à sua própria jurisprudência, de maneira que os órgãos fracionários também devem observar os precedentes já estabelecidos. A outra é uma eficácia vertical, mediante a qual cada julgamento, os juízes e tribunais inferiores estão vinculados e, portanto, devem levar em consideração, primeiro, as decisões do STF em matéria de controle concentrado de constitucionalidade de súmulas vinculantes, os enunciados de súmula vinculante do STF, os julgamentos do STF e do STJ em recursos extraordinário e especial repetitivos, os enunciados de súmula do STF e do STJ, a orientação jurisprudencial relevante de todo tribunal revisor, mas sempre respeitados os limites da jurisdição de cada tribunal, e, por fim, as decisões dos incidentes de demandas repetitivas, dentro também da circunscrição territorial de cada tribunal. Eu sei que é bastante informação, mas isso não sou eu que estou falando não, tá? Isso está lá no artigo 927 do CPC, em seus incisos e alíneas, que são suas subdivisões.
Eu senti falta aí só dos juízes da primeira instância, né? A gente tem que lembrar que eles também devem atuar de maneira coerente, observando as decisões que você mencionou para nós, mas também sua própria atuação, principalmente em relação às mesmas questões jurídicas. Vamos falar um pouco agora sobre as razões da valorização da jurisprudência. Com certeza o nosso ouvinte já ouviu ou fez várias críticas ao judiciário, muitas delas pautadas na demora exagerada na conclusão dos processos. Às vezes, ajuizar uma ação pode não compensar para o indivíduo. Vamos supor que você ganhe em uma decisão uma indenização em dinheiro. Porém, frequentemente isso acaba gerando uma situação muito conhecida por todos, que é o popular ditado "ganhou, mas não levou". Isso porque, do marco temporal inicial do reconhecimento desse direito, que seria a publicação daquela sentença, até efetivamente a pessoa conseguir obter a indenização da parte que perdeu, muita coisa pode acontecer. Inúmeros recursos, suspensões de expedientes forenses e outras coisas do tipo que podem acabar atrasando o verdadeiro recebimento da quantia. Assim, muitos advogados optam por desenhar, juntamente a seus clientes, uma análise de custo-benefício para entender se valerá a pena ou não pedir algo ao Poder Judiciário. Marcelo, eu concordo bastante. Eu mesmo já deixei de entrar com o processo por ter entendido que não compensaria para mim. Mas quem dera fosse apenas essa a questão que deixa muitas pessoas com o pé atrás. Sem dúvidas, essa morosidade, um termo muito utilizado para descrever a demora para apreciação de um processo, compromete a garantia fundamental da duração razoável do processo. Porém, engana-se quem pensa que para por aí. Temos que levar em consideração também a enorme inconstância e diversidade interpretativa na aplicação dos direitos pelos tribunais. Não raro, um tribunal entende alguma coisa totalmente diferente de outro, e, às vezes, esses entendimentos são até mesmo em sentido contrário. Essa insegurança jurídica e imprevisibilidade comprometeria inclusive a confiança no ordenamento jurídico brasileiro, e é justamente isso que o sistema de precedentes pretende evitar. E, para isso acontecer de maneira efetiva, é necessário que os tribunais prestem bastante atenção e atuem buscando manter uma coerência interna de seus pronunciamentos. Por isso, o Código de Processo Civil de 2015 inova ao dedicar tratamento especial ao problema da valorização da jurisprudência. O CPC expõe nos artigos 926 e 927 que a contribuição normativa da jurisprudência ao harmonizar os enunciados da lei com as situações de fato que são levadas ao tribunal e sobre os quais tem de incidir, será realmente útil para o aprimoramento da aplicação do direito positivo, em clima de garantia do respeito aos princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Com relação ao artigo 926, é fundamental destacar que o caput impõe aos tribunais o dever de uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, na medida em que só é possível construir uma sistemática de precedentes mediante a manutenção de uma jurisprudência razoavelmente estável, posto que se vincularão os próprios órgãos criadores dos precedentes. Para facilitar a divulgação e a compreensão das teses de direito assentadas como ratio decidente dos precedentes, determina o CPC 15 que os tribunais, e aqui eu cito o artigo 926, parágrafo 1º, editarão os enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Recomenda, ainda, para evitar teses excessivamente genéricas e abstratas, que os enunciados de súmula devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação, como disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo. Essa questão aparece também na Constituição Federal, artigo 5º e 78. Isso porque a garantia de um processo de duração razoável e orientado pela maior celeridade na obtenção da solução do litígio é favorecida quando a firmeza dos precedentes jurisprudenciais permite às partes prever o resultado da causa. Com isto, em muitos casos, será desestimulado o ânimo litigioso exagerado atualmente comum no país. Então, resumindo, os princípios constitucionais expostos, isto é, o da legalidade, o da segurança jurídica, o da proteção da confiança, o da isonomia e o da duração razoável do processo, aplicados em conjunto e segundo os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, são os que se prestam a sustentar o regime de uniformização jurisprudencial na aplicação do direito positivo na composição dos litígios. Se você, querido ouvinte, está imaginando como deve ser essa questão no mundo, irei comentar um pouco agora sobre o peso da jurisprudência em dois diferentes sistemas jurídicos. O sistema da Common Law, que é existente na Inglaterra e nos Estados Unidos como exemplo, trata os precedentes como fonte primária do direito. Assim, a segurança jurídica é estabelecida pelo julgador, que é visto como o oráculo do direito. Sim, o mesmo personagem histórico que, na Grécia Antiga, revelava o direito a ser aplicado em algum caso. Já o sistema jurídico da Civil Law, que é o adotado no Brasil,
enxerga as decisões judiciais como fontes secundárias, reflexas e indiretas. Assim, há a supremacia da lei, e a segurança é dada pelo legislador. Aos juízes, cabe o papel de aplicar essa lei. Sobre isso, para Thomas Bustamante, professor da nossa faculdade, tanto os magistrados do sistema da Common Law quanto os do sistema do Civil Law se preocupam com os precedentes jurisprudenciais. A diferença é que os juízes do Common Law buscam estabelecer uma comparação entre o precedente e o caso a ser julgado a partir dos chamados fatos materiais, e os juízes do Civil Law buscam extrair dos julgados anteriores um pronunciamento em forma de regra, tratando de forma abstrata, como uma norma a ser seguida. Aqui em nosso país, embora a jurisprudência não é uma fonte primária do direito, assim como também não é a doutrina, os costumes ou a analogia, por exemplo, ela tem importante papel na interpretação e aplicação da lei. Ao longo dos anos, foi sendo implementado o critério de sumular os entendimentos que assumiram a capacidade de retratar a jurisprudência consolidada a respeito de determinados temas pela reiteração, sua constante reafirmação, ou pela uniformidade. Vale dizer também que, quando foram criadas, essas súmulas não eram vinculantes, ou seja, não obrigavam o juiz a seguir aquele entendimento. Aí, veio a emenda número 45, 2004, e com ela foram criadas as chamadas súmulas vinculantes, que possuem força de lei. Com a chegada do CPC de 2015, maior importância aos precedentes e à jurisprudência foi dada, fazendo uma aproximação com o sistema jurídico da Common Law. Sim, essa aproximação entre os dois sistemas jurídicos mencionados foi bastante incentivada pela insegurança jurídica. Bem, sabes que o procedimento anglo-americano, quando se trata de duração razoável do processo, preservação da isonomia, da confiança e da segurança, é bem mais eficiente que o nosso. Assim, não quer dizer que o nosso sistema copiou o outro, mas houve de fato uma inspiração, com uma preocupação em adquirir essas vantagens, considerando as peculiaridades das tradições brasileiras para adotar esse sistema de precedentes com força obrigatória. Na tradição do Common Law, todo precedente judicial é composto por duas partes distintas: as circunstâncias de fato existentes no caso e a tese, ou o princípio jurídico, presente na fundamentação da decisão do juiz. Sim, mais uma vez, a tal da ratio decidendi. Esses dois elementos também estão presentes no sistema de precedentes sumulados, desenhado pelo nosso Poder Legislativo. Nesse sentido, na maioria dos países do Civil Law, assim como o Brasil, os precedentes não são dotados de força vinculante, que é a força obrigatória, mas apenas a força persuasiva. Dessa forma, os juízes inferiores não estão obrigados a seguir os precedentes dos tribunais superiores, em face do reconhecimento da independência judicial. É estabelecido, porém, um dever de fundamentação qualificado ao magistrado que opte pela não adoção da solução utilizada no caso anterior. Em outras palavras, o magistrado pode se afastar do precedente persuasivo, desde que fundamente o desacordo, não podendo simplesmente ignorá-lo. Lucas, só para ver se eu entendi, se o juiz não quiser utilizar em suas argumentações a solução já adotada em outros casos, ele terá que fundamentar de uma forma qualificada a sua escolha? Exatamente. Mas esse ponto tem um desdobramento polêmico na doutrina, Marcelo. Diante do presente no artigo 927 do CPC de 2015, Alexandre Freitas Câmara adota o entendimento de que nem todos os incisos do referido dispositivo legal correspondem à hipótese de jurisprudência ou enunciados vinculantes ou obrigatórios. Para ele, só aqueles que, por alguma regra especial da Constituição ou de lei infraconstitucional, tiverem recebido a atribuição de eficácia ultra partes, que é quando outros que não as partes do processo também são atingidos pelos efeitos, é que teriam a força vinculante, devida principalmente à formação em ambiente contraditório ampliado à participação de toda a comunidade interessada. Súmula vinculante, controle concentrado de consolidade, recurso especial e extraordinário repetitivos, para ilustrar a situação, sendo esses os precedentes qualificados. Sendo assim, os incisos 4, que diz sobre as súmulas comuns do STF e do STJ, e o 5, que trata sobre a orientação do plenário dos tribunais, representariam jurisprudência persuasiva e argumentativa, mas não obrigatória. Verdade. Já vi que o Humberto Teodoro Júnior discorda dessa posição, alegando que o posicionamento se justifica no regime anterior, destacando que o sistema atual não diferencia súmulas vinculantes e aquelas que seriam somente persuasivas, impondo igual vinculação ou obrigatoriedade a todos os casos enunciados em seus 5 incisos. O comando de dispositivo seria, então, imperativo e homogêneo, impondo observância necessária a juízes e tribunais de todos os precedentes ou enunciados jurisprudenciais elencados. O que se observa é uma ordem imperativa, ou seja, que impõe aos juízes e tribunais a observância de todos os precedentes, e para além de uma mera persuasão, tais precedentes são obrigatórios, não cabendo aos magistrados a eles sujeitos a opção de seguir ou não, quando o caso em questão estiver sob o âmbito de incidência do precedente. Se algum destes deixar de observá-los,
sem razão, cometerá ilegalidade, qual seja, violação à norma jurídica, que será combatida pela via recursal comum. Chegou a hora de comentar sobre os precedentes qualificados. Entendidos como pronunciamentos com capacidade de promover uniformidade, integridade, coerência e estabilidade, atendendo os objetivos presentes no artigo 926 do CPC 2015, eles diferenciam-se dos demais acórdãos na medida em que são formados de maneira diferente e possuem também funcionalidade diversa. São eles: acórdãos proferidos pelo STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, acórdãos do STJ em recurso especial repetitivo, acórdãos dos tribunais de segundo grau em incidente de resolução de demandas repetitivas, acórdãos proferidos em incidentes de assunção de competência. Lucas, é interessante comentar que a força vinculativa destes é determinada pelo órgão que emitir, dando-se na seguinte ordem: o STF, em decisões de controle concentrado, súmulas vinculantes, acórdão de recursos especiais repetitivos, súmulas e orientação do plenário ou órgão especial às quais estiverem vinculados. E o STJ, em acórdãos de resp repetitivos, súmulas, orientações do plenário ou do órgão especial a qual estiverem vinculados. E, por fim, a segunda instância, em acórdãos em incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas, súmulas e orientações do plenário ou órgão especial às quais estiverem vinculados. Boa! Sobre os requisitos para um precedente ser caracterizado como qualificado, já no momento de sua formação, pode-se perceber que a intenção por trás é maximizar a motivação, a publicidade e o alcance do contraditório, que é a relação entre as partes e os demais sujeitos interessados na formação do entendimento vinculante, inclusive com a oitiva, ou seja, as considerações realizadas à escuta do Ministério Público. Vale comentar também que o entendimento nele presente será obrigatoriamente levado em consideração pelos demais tribunais. E sobre as funcionalidades desses precedentes qualificados, que, como o Lucas já bem disse, se difere das funcionalidades dos demais precedentes, é importante mencionar que eles são utilizados como uma forma de racionalização da prestação jurisdicional, ou seja, como promoção dos princípios da igualdade, da segurança jurídica, que também já foram comentados por nós anteriormente. Isso, sem esquecer da capacidade que eles possuem de desestimular a litigância, na medida em que diminuem o número de ações repetitivas que chegam ao Poder Judiciário, tratando sobre o mesmo tema ou temas muito próximos, o que também é identificado como uma das razões para a demora na apreciação de um processo, ou como antes dito, a chamada morosidade judicial. Além disso, eles têm a capacidade de suspender os demais processos que tratem sobre a mesma questão, pelo prazo máximo de 1 ano. Isso colabora bastante para evitar a prática de atos processuais desnecessários. Por fim, os precedentes qualificados podem também operar como um mecanismo que acelera o processo civil em determinados casos. De acordo com os incisos presentes no artigo 332 do CPC de 2015, em causas que a fase instrutória está dispensada, ou seja, que a fase destinada à produção de provas não é necessária, o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido que seja contrário a enunciado de súmula do STF ou do STJ, a enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local, a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos ou de assunção de competência a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Marcelo, eu gostaria de fazer uma intervenção aqui, lembrando a todos os nossos ouvintes que o objetivo desse podcast é levar conceitos jurídicos para vocês. Conseguimos, então, de maneira bem breve, a participação especial de um professor de nossa faculdade, que também gostou muito dessa nova proposta. Ele, que é um estudioso do assunto e sempre está muito tarefado, pediu para não ser certificado e conseguiu nos dar um comentário sobre o assunto, mesmo diante de vários eventos, lançamento de livro autoral, participação em congressos e seminários, e foi quase que um milagre conseguir essa participação. Marcelo, roda aí pra gente, por gentileza. Muito bem, pessoal. Estava eu na minha casa quando recebi o convite para participar deste trabalho maravilhoso. Estou aqui agora aproveitando que meu filho já foi se recolher para ter um ambiente mais adequado, mais silencioso. Pois bem, ao se falar em precedentes qualificados, é importante falar sempre das dimensões de eficácia da tutela plurindividual, quais sejam panprocessual, quando a tese se aplica a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre uma controvérsia idêntica, conforme disposto nos artigos todos do CPC 9851, 3, 947, parágrafo 3º, 927, inciso 3º, 1040, inciso 3º, todos do CPC, atemporal, que se estende aos casos futuros
que versem sobre questão de direito idêntica. E, por fim, a amplitude territorial, a qual alcança a área de jurisdição do respectivo tribunal, sendo que, no caso do STJ, esta se estende a todo. Nesse sentido, os precedentes qualificados são aqueles que observam determinada técnica processual, adquirindo ao final força vinculativa, ou seja, de observância obrigatória, consoante o artigo 927 do CPC. Com efeito, o referido dispositivo legal atribuiu grande relevância aos pronunciamentos nele listados, de maneira a exigir os tribunais e juízes maior atenção à tramitação processual, a fim de se verificar a possibilidade de se aplicar a sistemática qualificada dos precedentes judiciais, garantindo-se uma melhor racionalização e eficácia da atividade jurisdicional. Tá legal, pessoal? Grande abraço. Nossa, muito bacana o professor ter participado conosco. Espero que tenham gostado tanto quanto a gente. Prosseguindo sobre os precedentes qualificados, gostaria de comentar acerca de algumas ressalvas quanto ao sistema de precedentes e seu uso no ordenamento jurídico. O processo de formação desses enunciados deve levar em consideração o quadro fático dos julgamentos que o embasaram, não se limitando aos aspectos formais. É preciso evitar também que os tribunais se limitem a utilizar o sistema de precedentes com base apenas nos princípios da duração razoável do processo e com o tratamento das demandas repetitivas muito recorrentes. Além disso, o sistema de precedentes não pode ser utilizado somente como instrumento de uniformização da jurisprudência. Deverá ser também uma ferramenta que permita que casos iguais sejam tratados de forma igual e casos diferentes obtenham respostas judiciais diferentes. Como diriam Santos e Pugliese, precedentes atraem soluções para casos que não sejam narrativamente idênticos, desde que envolvam os mesmos conceitos e institutos jurídicos. Pois é, Lucas. A oposição que às vezes tem sido feita pela doutrina à constitucionalidade, ou seja, à conformidade desse dispositivo com a Constituição do sistema de jurisprudência vinculante do CPC 2015, é baseada principalmente na suposta violação ao princípio da legalidade. Isso porque parte dos autores entende que só a lei pode criar regras que obriguem a todos, genérica e abstratamente, com base no artigo 5º, inciso 2º. Acontece que nenhum princípio, nem mesmo constitucional, é absoluto. E, necessariamente, todo princípio tem que coexistir e harmonizar-se com os demais que incidem sobre o mesmo fato. Não se pode acreditar que apenas do princípio da legalidade incide sobre esse caso, mesmo porque o sistema jurisprudencial em causa foi instituído por lei e, ainda, porque vários outros princípios que já trouxemos também são constitucionais e justificam a uniformização vinculativa dos precedentes jurisdicionais. Se houver alguma colisão aparente entre eles, a solução seria aplicar a técnica constitucional pelo critério da proporcionalidade, o qual, na nossa visão, aponta de maneira razoável para a prevalência da garantia constitucional, da segurança jurídica, da igualdade de todos perante a lei, da duração razoável do processo, bem como da necessidade lógica da unidade e coerência do ordenamento jurídico. Exato, Marcelo. Temos que levar em conta que a uniformização da jurisprudência, por meio do mecanismo dos precedentes vinculantes, está relacionada com a própria ideia de justiça, que, ao lado da segurança e da igualdade, constituem valores supremos do Estado Democrático de Direito constituído pela Constituição de 1988. Isso se encontra na Constituição, em seu preâmbulo, em seu artigo 5º, caput, que é a cabeça do artigo. Isso porque, onde há sentenças conflitantes na aplicação da norma legal, não sofre apenas a certeza, senão também a justiça, porque não é justiça tranquila a que considera e aplica o mesmo preceito jurídico de modo diverso ou contraditório. Lucas, encaminhando agora para as partes finais do nosso podcast, para não ficar nada muito cansativo para os nossos ouvintes, gostaria de contar com a participação deles. Percebi aqui no chat que mais de uma vez nos foi perguntado sobre o que poderia acontecer em determinado ordenamento jurídico que tivesse um constante e intenso uso de precedentes. Marcelo, acho que eu não entendi muito bem. Assim, se os aplicadores da lei utilizarem por muito tempo a mesma argumentação contida nos precedentes, levando todos sempre em consideração para decidir nos casos em que são propostos, não existe o risco de um congelamento? Como haveria espaço para uma inovação, por exemplo? Um entendimento diferente de algum magistrado, um sentido diferente para algum artigo? Isso porque as relações entre os indivíduos de uma sociedade estão se tornando cada vez mais complexas, atingindo várias vezes realidades práticas que a lei, quando foi elaborada, não foi capaz de prever. Ah, sim, ótimo questionamento. Para respondê-lo, eu irei comentar acerca de duas técnicas utilizadas justamente para combater esse congelamento que você mencionou. O primeiro é o mecanismo chamado de overruling, que, em tradução livre feita por nós, significa superação.
mas para ficarmos alinhados com os autores que dela tratam, irei mencionar seu nome original mesmo. Para se justificar essa mudança de um precedente, é necessária uma grande argumentação, muito bem desenvolvida, e, para isso, existem duas espécies dessa técnica. Pode ser um overruling prospectivo, utilizado para superar, ou seja, modificar o precedente dali para frente, que faz com que as novas situações apresentadas tenham que levar em conta esse novo entendimento. Mas as antigas, nesse caso, não serão atingidas, como uma maneira de preservação da confiança do que já foi entendido. Porém, a segunda espécie do overruling, qual seja um overruling retrospectivo, torna possível que haja essa superação que produz efeitos em casos que já foram julgados, ou seja, efeitos retroativos. Tem que comentar também que o overruling é uma tarefa que, por sua própria natureza, se reserva ao tribunal responsável pela edição da norma jurídica. Contudo, existem casos em que ocorre a perda de eficácia de um precedente de maneira muito notável. Logo, não há como impedir que um juiz reconheça isso, mesmo antes de um tribunal superior se pronunciar oficialmente sobre. Legal, pode deixar que eu explico a segunda. A outra técnica para confrontar o caso e o precedente é chamada distinguishing, que, novamente em tradução feita livre por nós, significa distinção, mas também irei utilizar o nome mais comum nessa abordagem. Com essa técnica, há um confronto se o caso em questão se assemelha ou não ao caso do precedente. É um método de comparação entre o caso e o precedente, e não pode ser dispensado no momento da aplicação dos precedentes, pois isso não ocorre de forma automática. É necessário que o intérprete da lei exerça sua interpretação do que aquilo quer significar, e se será aplicado ou não ao caso. Assim, entende-se que a prática do distinguishing é algo essencial na dinâmica dos precedentes. É isso mesmo. Podemos concluir, a partir desse último trecho do que foi apresentado no programa, que, diante das características próprias do direito jurisprudencial brasileiro, o mais importante no momento para a efetiva implantação do sistema de precedentes trazido com o novo CPC de 2015 é principalmente a absorção das técnicas construídas pelo Common Law, aquele sistema que eu mencionei para vocês, em torno das noções de ratio decidendi, é aquela que o Marcelo já mencionou por algumas vezes nesse episódio, overruling e distinguishing, superação e distinção. E também a noção de obiter dictum, ou seja, os argumentos marginais, aqueles que são ditos durante o julgamento ou estão presentes em alguma decisão, mas que apenas acompanham a ratio decidendi e não são determinantes para a formação do precedente ou para a solução do proposto. E você que nos ouve agora pode estar se perguntando, tudo bem, entendi tudo que foi apresentado, mas não estou enxergando uma aplicabilidade mais prática para essa questão de precedentes. Então, seguindo a nossa lógica de buscar capturar um conhecimento acadêmico e torná-lo compreensível e aplicável para o cidadão que nos ouve, trouxemos um caso julgado aqui pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para ilustrar essa situação. Justamente, Lucas, trata-se do incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, civil de número 10273-16-000-131-2001. Marcelo, repita com calma, por gentileza. 10273-16-000-131-2001, de relatoria do desembargador Amaury Pinto Ferreira, julgado em 4 de dezembro do ano passado, 2019, envolvendo o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Ao todo, foram analisados no IRDR 5 questões, mas, tendo em vista a finalidade do podcast, abordaremos aqui somente o tema intitulado Dúvida subjetiva acerca da qualidade da água e sua aptidão para consumo para práticas diárias gera dano moral indenizável? Explico. Devido ao acidente com a ruptura da barragem, o fornecimento de água para a região foi interrompido. Ainda, mesmo após seu restabelecimento, havia por parte da população um receio quanto à qualidade da água disponibilizada aos cidadãos. Ah, isso mesmo. Então, após esse fato, diversas vítimas ajuizaram demandas buscando indenizações por dano moral contra a Samarco. Nisso, percebeu-se que haviam diversas decisões divergentes sobre o tema, o que, considerando a ideia que já trouxemos de necessidade de unidade do sistema, levou à instauração do IRDR, para unificar o entendimento do Tribunal de Justiça sobre o caso. Por fim, quanto a este ponto, decidiu-se que a dúvida subjetiva acerca da qualidade da água e sua aptidão para consumo e atividades diárias, por si só, não gera dano moral, ou seja, não seria devida a indenização apenas por esses fatores às vítimas. Esperamos então que ao final deste podcast você tenha compreendido que o sistema de precedentes, principalmente com a figura do precedente qualificado, possui grande importância na tentativa de uniformizar o entendimento dos tribunais, criando um ordenamento mais seguro e confiável, reduzindo o número de demandas repetitivas levadas ao judiciário e também de ser um mecanismo com repercussões importantes dentro do processo, ao funcionar como um mecanismo autorizador de cortes procedimentais
como o julgamento liminar de improcedência, o julgamento monocrático pelo relator e a dispensa do reexame necessário, e também ao determinar a suspensão dos processos pelo prazo de 1 ano, para evitar a prática de atos processuais que, ao fim, terão pouco resultado, já que surgirá uma decisão de observância obrigatória para o magistrado. Exato, Marcelo. Agradecemos em nome de nossa equipe pela audiência e pelo engajamento na discussão dos temas aqui abordados. E agora que vocês já dominam o tema dos precedentes, vamos deixar para vocês o seguinte questionamento. Existem graus de vinculação dos magistrados ou todos os precedentes são de observância obrigatória? Enviem para nós suas opiniões. Estamos ansiosos para ouvi-las. Espero que tenham gostado e um abraço, pessoal. Até a próxima. Você ouviu o podcast Por Amor ao Debate, episódio 1, Sistema Brasileiro de Precedentes. Participaram desse projeto: Grupo 1, 7º período, Turma B, Bárbara Galvão, Beatriz Aranha, Lucas Rabelo, Marcelo Lobato, Maria Clara Martins e Melissa Pires. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos em breve. Ressaltamos que esta exibição foi feita com a anuência do professor e será utilizada apenas para fins acadêmicos.